meus amores, estão bem descansados, né? Do feriado de ontem, um feriadozinho assim na quinta-feira. Mas hoje vamos nos deliciar com a nossa aula de português, que vai trazer a predicação verbal como assunto, tá? Olha só, para isso, abra um livro na página 15, tá? Um livro de vocês. Lembrando que nós estamos no livro 2, tá? Quando a gente vai conceituar, eu vou fazer aqui oralmente, depois vocês passam para o caderno as respostas. Diz assim, ó, leia os seguintes slogans. Primeiro, todo mundo usa Havaianas. E o 2, amo muito tudo isso. Letra A, indique o sujeito e o predicado dessas orações. O sujeito da oração 1, quem usa? Todo mundo. Quem é o predicado? Usa Havaianas. Ô tia, não devia ser só Havaianas o predicado? Não. Lembrando a vocês que quando a gente estudou os termos essenciais da oração, quais são eles? Bem alto para escutar aqui. Sujeito e predicado. Tá de parabéns esse 7º ano. Vocês viram que o verbo também faz parte do predicado, tá, gente? O 2, a frase 2 diz assim, amo muito tudo isso. Esses slogans é bem conhecido de vocês, né? Diz assim, quem é o sujeito da oração? É um sujeito implícito. Por quê, Valquíria? Porque eu amo muito tudo isso. Então, tá implícito quem é o sujeito, tá? E o predicado, amo muito tudo isso. É uma frase só formada por predicado. Segundo, letra B. Com relação ao predicado, o que você nota na segunda oração? Já acabei de dar a resposta. Ela é toda formada por predicado. C. Considerando essas duas orações, podemos afirmar que, encontrando o sujeito, tudo o que resta na oração é predicado. Muito bem, 7º ano. Segundo, nos slogans a seguir, aponte os que são formados por orações cuja estrutura seja apenas de predicado. Letra A. O desafio é a nossa energia. Quem é o sujeito aí? Desafio. Vocês são muito afiados, viu? Letra B. Alguma coisa a gente tem em comum. Quem tem? A gente. Tá? C. Bons momentos pedem um bom café. Quem pede? Os bons momentos. Então também tem sujeito. Letra D. Desperte o tigre em você. Desperte o tigre que tem em você. É um sujeito indeterminado. Então é uma frase formada só por predicado. Então marca aí a letra D. Vamos lá. Ao responder as questões, você deve ter relembrado que predicado é a parte da oração que contém a declaração a respeito do sujeito. Isto é, tudo que se atribui ao sujeito da oração constitui o predicado. Inclusive o verbo. Ai, vou colocar muito repetitiva, mas é para entrar na cabeça de vocês. Assim, encontrando o sujeito, o que sobra na oração é predicado. Nos casos em que o sujeito não aparece na oração, ou seja, quando há sujeito implícito, amo muito tudo isso, ou indeterminado, desperte o tigre em você, as orações são formadas apenas pelo predicado. Vamos lá. Na página 16 diz assim, terceiro, as orações a seguir foram inspiradas em slogan. Associe os verbos nelas destacados aos que eles indicam. Letra A, para estado, B, para ação e C, para fenômeno da natureza. Choveu e mesmo assim usei minhas Havaianas. Choveu é um verbo que é um fenômeno da natureza. Põe ali letra C. Eu estava mal, tomei Doril e a dor sumiu. Estava é um estado, então põe aí letra A. Você também pedirá bis. Quem pedirá fará uma ação, então põe aí letra B. Quarto, explique de que modo você fez essa associação, tá? No caso do verbo chover, como ele está indicando fenômeno natural, trata-se de um verbo impessoal, tá? A oração apresenta sujeito inexistente. E a gente faz essa associação quando a gente liga o sujeito ao verbo. Olha só, aqui quando a gente tem predicação verbal, não é nada mais que o sujeito sendo ligado ao verbo e o verbo sendo ligado ao sujeito e o verbo ligando aos complementos e os complementos ligando ao verbo. Vamos lá, seguindo que vocês vão entender melhor. Diz assim, quinto, verbos de ligação indicam estado.
Verbos significativos indicam ação ou fenômeno da natureza. Sabendo disso, releia as frases do item anterior e classifique os verbos dessas orações em verbo de ligação ou verbo significativo. Choveu é um verbo, é o quê? Fenômeno da natureza. Qual é o outro? Pedirá é um verbo de ação. Então, são verbos significativos. Estava, que é um verbo de estado, é um verbo de ligação. Vamos lá. Assim como há diferentes tipos de sujeito, a gente viu oculto, implícito, simples, composto, indeterminado, tá? Há também diferentes tipos de predicado. A classificação do predicado depende da maneira como o verbo participa de sua formação. A essa parte da sintaxe dá-se o nome de predicação verbal. É o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração, tá? Antes de estudar os tipos de predicado, devemos considerar que o verbo pode apresentar características no nível da forma morfológica, tá? Ou no nível das relações sintáticas dentro da frase. Assim, morfologicamente, conforme você concluiu no exercício anterior, o verbo pode indicar 3 diferentes processos quando ele é na forma morfossintática, tá, gente? Ele pode ser estado, ação ou fenômeno da natureza. Já na forma sintética, ele vai pertencer a 2 grupos. Verbo de ligação, que vai trazer isso no capítulo 2 desse livro, e verbo significativo, que é um fenômeno da natureza ou uma ação. Quando ele é verbo de ligação, é estado, tá? Sintaticamente, os verbos de estado são chamados de verbo de ligação, porque desempenham a função de ligar. O 7º ano é barulhento. Não é o verbo ser, tá? Não estou ligando o 7º ano ao barulho. Então, aí é um verbo de ligação. Porque desempenham a função de ligar. O sujeito é o termo que indica uma característica, qualidade ou estado dele. A gente vai ver verbo de ligação na próxima unidade, que é a unidade 2 desse livro. Aí diz assim na página 17, classificação dos verbos significativos. É agora que a gente vai classificar em intransitivos, transitivos ou de ligação. Diz assim, leia este enunciado e faça o que se pede. A dor sumiu. Qual é o verbo aí? Sumiu. Letra A. O verbo dessa oração é significativo ou de ligação? Justifique. Sumiu aí, gente, é uma ação. Então, é um verbo significativo, tá? B. Essa oração é formada por sujeito e predicado? Sim. A oração tem um sujeito simples, a dor, e o predicado sumiu. C. Quantos termos formam o predicado dessa oração? Um só, que é o verbo sumiu. D. O verbo precisou de um complemento para que a oração fizesse sentido? Não. O processo verbal se encerrou no próprio verbo, pois quem some, some e portanto, tá? Olha só, não necessita de complemento. Isso é o caso dos verbos intransitivos, tá? Quando o predicado é intransitivo, ele não precisa de complemento, ele não transita. Quando eu digo aqui, o avião caiu, ponto final. Vocês não compreenderam que o avião caiu? Ótimo. Se eu botar o avião caiu lentamente. Mudou alguma coisa? Só estou acrescentando para vocês que foi lentamente. Mas eu deixei de dizer o que a frase anterior disse, que o avião caiu? Não, tá? Então, isso aqui, os verbos que não transitam, por exemplo, se eu disser assim, Josefa morreu, também não estou dizendo a vocês que ela não está mais aqui entre nós. Se eu disser, Josefa morreu de coração, deixou de dizer que Josefa morreu? Não. Então, esses são os verbos intransitivos, tá? Que não transitam. O livro traz para vocês aí um boxe, quando diz assim, quando em uma oração o verbo tem sentido completo, como é o caso de sumir, de cair, de morrer, que não precisa
de complemento para que o enunciado estabeleça sentido, dizemos que ele é um verbo intransitivo, tá? O prefixo in indica que não há trânsito do processo verbal para outro termo de ligação. Observe que o predicado é formado apenas pelo verbo. Sumiu, o avião caiu, Josefa morreu, tá? Então vamos lá, continuar. Olha só, para dar continuidade, né? Tem lá na página 17, diz assim. Agora leia este enunciado, tá? Que tá no quesito 2. Tomei um Doril. Letra A. O verbo dessa oração é significativo ou de ligação. Tomei é um verbo significativo porque também indica uma ação, tá? B. Qual é o sujeito e qual é o predicado dessa oração? É um sujeito implícito porque quem tomou? Eu. E o predicado? Tomei um Doril. Vamos lá. Na página 18 diz assim. Além do verbo, qual é o outro termo da oração? Um Doril. D. Se esse outro termo não estivesse no predicado acompanhando o verbo, a oração teria sentido? Não, não, não. Para que a oração tenha sentido, é preciso saber o que o sujeito tomou. Porque tomou, toma alguma coisa, né? Letra E. Podemos afirmar que esse termo que acompanha o verbo completa o sentido do verbo, pois indica o que o sujeito tomou? Essa é a resposta, tá? O segundo quadrante. Antes da gente passar aí para o quadro laranja, eu vou explicar para vocês. Quando eu falei que o verbo era intransitivo, eu falei que ele não transita, tá? Ele é parado. O avião caiu. Já estabeleceu sentido para vocês quando o predicado só tem verbo. No verbo transitivo, ele necessita, tá, gente, do complemento. Porque quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo. Quem toma, toma alguma coisa, tá? Vamos aqui, ó, um exemplo. As crianças precisam de carinho. Quem é o sujeito dessa oração? As crianças é o sujeito. Vou puxar mais de vocês. As crianças é um sujeito o quê? Muito bem, sétimo ano afinadíssimo. Simples. Precisam de carinho é o quê? O predicado, tá? Predicado. Mas vamos lá. Se eu disser, quero saber se ele é um predicado de verbo intransitivo, que não precisa de complemento, ou se é um predicado de verbo transitivo, que necessita de complemento. As crianças precisam, ponto. Essa frase tem sentido, Valquíria. As crianças precisam de quê? Aí, ó, o verbo está fazendo uma pergunta. Olha aqui o verbo perguntando. As crianças precisam de carinho. Então, eu não posso dizer que essa frase é uma frase que tem predicado intransitivo. Porque precisam de algo, precisa de alguma coisa. Então, aqui é um verbo, um predicado com verbo transitivo. Porque o verbo, que é o precisam, pede um complemento, tá? Qual é o complemento? Precisam de carinho, certo? Vamos lá pro box laranja, que tem que dizer assim. Você observou que no enunciado do exercício anterior foi preciso que um termo completasse o sentido do verbo tomar? Então, por não ter sentido completo, dizemos que o verbo é transitivo, pois o processo verbal não se encerra no próprio verbo, como foi o caso aqui de precisam. Ele transita para outro termo que funciona como um complemento, que no caso do livro, um Doril, e no caso daqui, de carinho. Nos enunciados analisados, os verbos tomar e sumir são significativos, pois indicam ações praticadas pelo sujeito. A classificação sintática desses verbos é definida pela transitividade do verbo. Se ele é estático, se ele não transita, que é o caso do verbo intransitivo, ou se ele transita, que é o transitivo. Diz assim, chamamos de transitividade verbal a relação entre os verbos e os seus complementos. Assim,
Dependendo da exigência ou não de um termo para completar seu sentido, o verbo pode ser intransitivo, quando não necessita de complemento, tá? E transitivo, quando necessita de complemento. Esse bonito aqui se divide em duas partes. O verbo transitivo direto, que a gente também vai ver, e o verbo transitivo indireto, tá? Vamos lá. Página 18, ainda no primeiro quesito, diz assim: leia estes enunciados e responda as questões propostas. Enunciado 1. Bombril tem. 2. Você confia. Para completar o sentido desses verbos, que perguntas naturalmente nos surgem. O primeiro é: Bombril tem. Tem o quê? Você confia. Confia em quê, tá? Confia em quê? Confia em quem? Certo? B, que está na página 19. Você deve ter notado que os verbos desses enunciados precisam de um complemento para que tenha um sentido completo. No caso desses exemplos, eles foram retirados de slogans famosos. Com a ajuda do professor, eu aqui maravilhosa, né, Valquíria, faça a associação correta, completando o sentido dos verbos e depois escreva os slogans completos nos espaços a seguir. 1. Bombril tem 1001 utilidades, tá? Você confia na Volkswagen, certo? Copiem na linha de baixo. Letra C. Em quais dos enunciados há uma preposição depois do verbo? Na oração 2. Você confia na Volkswagen, certo? Aí agora a gente vai ver esse bonito aqui, o verbo intransitivo sendo verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, tá? Olha só, eu já tinha dito a vocês, né, que o verbo, ele pode ser intransitivo quando ele não transita, como a gente usou no exemplo. O avião caiu. Não necessitou de complemento. Vocês conseguiram compreender que o avião caiu e ponto final. No verbo transitivo, a gente viu que é um verbo que necessita de um complemento, tá? Ela revelou. Revelou o quê? O segredo, tá? Então, agora a gente vai ver também o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo transitivo que pode ser direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá, focar aqui no transitivo direto. Não necessita de preposição diretamente ligado ao verbo. Como tem aqui, ó. Nós escutamos nossa música favorita. Qual é o verbo aí? Escutamos é o verbo. Não necessitou de preposição, tá? Nossa música favorita foi diretamente. Então, podemos dizer que aqui nós temos o verbo, tá? Aqui, ó, verbo transitivo direto, que pode ser representado pela sigla VTD, tá? Quando é um verbo transitivo indireto, tá, gente? Quando é um verbo transitivo indireto, necessita de preposição, tá? Eu gosto de sorvete. Qual é o verbo aí? Gosto. Então, aqui é o verbo. Se eu gosto de alguma coisa. Se eu gosto de alguém. Então, eu gosto de sorvete. Ó, aqui a preposição, ó. Preposição. Então, aqui é o verbo transitivo indireto, que pode ser representado pela sigla VTI, tá? Valquíria. E quando é esse danado aqui, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Bora lá. Quando transita para o complemento direta ou indiretamente, tanto vai ter o complemento, o verbo vai pedir um complemento, tá? E também uma preposição. Vamos lá. Ela contou tudo. Tudo. Contou tudo o quê? Não tá pedindo um complemento? Não tá pedindo algo? Ela contou tudo ao namorado, tá?
Ela contou. Aqui é o verbo. Vamos lá. Aqui é o verbo. Contou tudo. Tudo o quê? Não estou pedindo mais alguma coisa? Além de o verbo fazer a pergunta, eu estou pedindo mais coisas. O complemento está me pedindo para ir mais a fundo na história. Então, ela contou tudo ao namorado. Então, aqui vai ser classificado como verbo transitivo direto e indireto, que eu posso representar por que sigla? Vamos lá? V, T, D, I. Beleza? Vamos pro livro agora, pra gente ver uns exemplos. No box rosa, que está na página 19, ele diz assim: você percebeu que foi necessário fazer uma pergunta aos verbos para completar o sentido da frase? Verbo transitivo direto. No caso do verbo ter, que é o verbo tem, fizemos a pergunta o quê? No caso do verbo confiar, que é do verbo confia, a pergunta foi em quem? Quem? Os verbos ter e confiar são transitivos, pois não tem sentido completo. Se, após o verbo, você fizer a pergunta o que ou quem e houver complementos que completem o sentido do verbo, ele será transitivo direto, VTD. E o seu complemento será um objeto direto, tá? Bombril tem 1001 utilidades. Observe agora esta outra oração. Você confia na Volkswagen. Diferentemente do verbo ter, o verbo confiar não se liga a seu complemento diretamente. Essa ligação é feita por meio de uma preposição. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Então, se depois do verbo forem feitas perguntas em que, a quem, a que, de que e de quem, entre outros, para se conhecer o complemento que completa o sentido do verbo, ele será transitivo indireto, VTI. Por causa da preposição, seu complemento, consequentemente, será classificado como objeto direto, tá? Diz assim, na página 20. Toda função sintática formada por mais de uma palavra apresenta um núcleo. Você aprendeu a identificar o núcleo do sujeito na unidade anterior. Lembra? O mesmo processo deve ser feito para identificar o núcleo do objeto direto ou do objeto indireto. Geralmente, o núcleo é representado por um substantivo, por um pronome ou uma palavra substantivada. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Letra A. Na oração Bombril tem 1001 utilidades. O núcleo do objeto direto é utilidades. Muito bem, sétimo ano, gostei de ver. Letra B. Na oração Você confia na Volkswagen, o núcleo do objeto indireto é Volkswagen. Vocês estão afiadíssimos. Terceiro. Leia agora este slogan e faça o que se pede. Diga adeus ao bichinho do ram. Letra A. Qual é o sujeito dessa oração? É um sujeito implícito, porque se você vai dizer adeus, se alguém vai diga, é você, né? B. Circule o verbo e sublinhe o predicado dessa oração. Qual é o verbo? O que devemos circular? Diga. E o que vamos circular, o que vamos sublinhar? Toda a oração. Diga adeus ao bichinho do ram. C. Identifica o complemento do verbo dizer. Diga nesta oração. Qual é o complemento? Adeus e o bichinho do ram como complementos, tá? No box laranja tem assim. O verbo dizer, que é o verbo diga, também é transitivo. Você observou que é possível fazer duas perguntas depois dele. Uma sem preposição e a outra com preposição. Isso ocorre porque quem diz pode dizer algo a alguém. A esse tipo de verbo chamamos de verbo transitivo direto e indireto, VTDI, pois apresentam dois complementos. Um objeto direto, que não necessita de preposição, e um objeto indireto, que necessita de preposição. Aí tem a parte rosa que vai dar as dicas. Ao fazer análise sintática dos termos de uma oração, isto é,
análise das relações que as palavras mantêm entre si e siga essas dicas. Primeiro, a análise sintática deve sempre se iniciar pelo verbo da oração. 2. Indicado o verbo, analise se ele é impessoal ou não. Os verbos impessoais são os verbos que indicam o fenômeno da natureza, como chover, nevar, ventar, entre outros. O verbo haver, com o sentido de existir, de ocorrer, de acontecer ou de tempo decorrido. O verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido ou fenômeno natural. O verbo ser, indicando tempo, horas ou fenômeno natural. As orações em que aparecem esses verbos não têm sujeito. Para encontrar o sujeito, pergunte o que ou quem antes do verbo. Verifique se o verbo precisa ou não de complemento. Se não precisar de complemento, ele é intransitivo. Se precisar, ele é transitivo, tá? Observe se o verbo está ligado diretamente ao seu complemento ou se por meio de uma preposição. Se não tiver preposição, é verbo transitivo direto. Se tiver preposição, é um verbo transitivo indireto. E se tiver dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, é verbo transitivo direto e indireto, tá? No predicado podem aparecer outros termos que são complementos verbais, que a gente vai estudar mais adiante, tá? Hora da atividade, página 21. Diz assim: leia esta tirinha para responder as questões 1 e 2. Não, obrigada. Não, obrigada. Com mais R$10 você ganha um celular. Questão de técnica, tá? Isso aí tá fazendo a intertextualidade com a... Ai, meu Deus. O Conto de Fada Branca de Neve. Surgiu da mente o nome Conto de Fadas. Primeiro, sobre a estratégia argumentativa que leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora, podemos afirmar que o consumidor é induzido a adquirir o produto, pois também é oferecido um celular por R$10. Nunca no mundo, né? Segundo, a propaganda enganosa é aquela em que se atribuem falsas qualidades a determinado produto. Há também aquelas que veiculam situações apelativas ou agressivas, na ausência de conquistar o consumidor a todo custo. Letra A. De que forma a personagem foi enganada na tirinha? Ou seja, a que tipo de situação ela foi exposta? Ela foi exposta a uma situação apelativa, né, gente? Pois o vendedor explorou seus desejos, obtendo assim vantagens. B. Você já ouviu o ditado que diz: a propaganda é a alma do negócio? Qual o sentido atribuído a esse ditado? E de que forma esse ditado pode ser associado à tirinha? Né? O desejo do consumidor. O personagem conseguiu convencer a Branca de Neve a ficar com o produto. C. Identifique o único verbo que aparece na tirinha e classifique quanto à predicação. O único verbo da tirinha é ganha, que é o verbo transitivo direto, tá? Porque quem ganha, ganha alguma coisa. Vamos lá. Diz assim, terceiro. Outro ditado que pode ser atribuído a algumas propagandas é: as aparências enganam. Leia o trecho da notícia a seguir, vinculada no site do Jornal Extra, e depois faça o que se pede. Diz assim: parece, mas não é. Truques transformam fotos de alimentos e influenciam na escolha dos consumidores. As fotos que ilustram essa matéria até parecem brincadeira de 1º de abril, mas na verdade retratam as diferenças entre o que está fora e o que está dentro das embalagens. Um teste feito pelo Extra com 10 produtos, 4 de fast food e 6 pratos congelados, revelou que na maioria das vezes as fotos de divulgação despertam muito mais a vontade de comer do que a realidade. Comidas sem cor, desarrumadas e com pouco recheio acabam com a ilusão do consumidor que antes de abrir o pacote já comeu o alimento com os olhos. Procurados pelo Extra, 7 das 10 empresas citadas na reportagem se manifestaram. 2 delas, a Bob's e a KFC, disseram que vão avaliar os casos e que, se necessário, vão reforçar o treinamento dos funcionários. Tá? Letra A. O que o teste feito pelo Extra revelou. B. Assinale o sentido que a expressão comer com os olhos apresenta no texto.
Olhar para o objeto de desejo com os olhos fixos e arregalados, em sinal de ambição. C. Justifique sua resposta da questão anterior. Consumir pelo aspecto, tá? Pelo que é apresentado, certo? D. A expressão comer com os olhos é uma figura de linguagem, identifique. É uma metáfora, pois estabelece uma analogia de significados entre duas palavras ou expressões, empregando uma pela outra. Outra também que eu achei que vocês sentiriam dificuldade é na página 23, diz assim: nasceu já fazendo maior sucesso. A Lilo marca líder nieste com chupetas e top off means em mamadeira. Lança a linha de cosmético Lilo Baby. Conheça os benefícios e entenda os produtos Lilo. Não podem fazer falta na gândola, tá? Gândola é aquela cesta que prepara-se para os bebês. Aí diz assim: que recursos foram usados na composição desse anúncio? São usados cores claras. Vocês acham que ele ia botar preto para falar de recém-nascido? Claro que não, porque o preto na nossa sociedade está associado ao luto, tá? Cores claras e delicadas. Uma carinha de bebê aí, ó, dormindo, bem feliz, tá? A imagem do bebê sorrindo em estado de relaxamento. E o formato de coração, que envolve toda essa questão da maternidade, certo? Olha só, eu vou deixar as páginas bem certinhas que vocês devem fazer no plural. Muito da atividade eu fiz oralmente, vocês registrem no caderno, no livro, quer dizer, desculpe. Me mandem foto no WhatsApp. Muitas pessoas estão me devendo atividade, viu? Estão lá na minha listinha negra. Quando for depois que tiver recuperação, vai dizer: poxa, Valquíria, é uma peste. Vocês dizem mesmo assim: em ano de pandemia, ainda me deixou em recuperação. Claro, bebê, quer ficar em casa, tá de pandemia, mas só tendo aula normal. Quer ficar em casa deitado, só jogando? Dá não, viu? Se não mandar as atividades, vai ficar de recuperação sim. Beijos e bom final de semana.